Oi, turma do quinto ano. Hoje nós vamos corrigir nossa atividade sobre o sistema cardiovascular. Aquelas 10 questões que eu passei, certo? Vocês receberão em uma folhinha. Uma atividade muito simples, que vendo o vídeo da semana passada, dava para vocês responderem tudo tranquilamente. Hoje nós vamos corrigi-la, certo? Eu não vou escrever no quadro, então vocês têm que prestar atenção e treinar o ouvido para copiar bem direitinho com a pontuação correta, hein? Primeira questão. Qual a função do sistema cardiovascular? Vocês lembram qual é a função do sistema cardiovascular? A função do sistema cardiovascular é transportar e distribuir substâncias que nossas células precisam para funcionar, certo? Assim como eliminar certas substâncias do nosso corpo também. Então, o que é que vocês vão colocar aí na primeira questão? O sistema cardiovascular é responsável pelo transporte e pela distribuição de substâncias que as células precisam para funcionar, vírgula, bem como de substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo. Ponto. Foi assim que vocês colocaram? Vou esperar um pouquinho para vocês copiarem. Questão 2. O que são vasos sanguíneos? Vocês lembram o que são os vasos sanguíneos? Eles são estruturas semelhantes a pequenos tubos, né? Nessas estruturas que o nosso sangue ele transporta essas substâncias. Então, o que vocês vão colocar? Que os vasos sanguíneos são estruturas semelhantes a pequenos tubos, vírgula, que chegam a diversas partes do nosso corpo, certo? Colocaram aí? Questão 3. Como são classificados esses vasos sanguíneos? Vocês lembram que os vasos sanguíneos eles são classificados em veias, artérias e capilares, certo? Então, qual é a resposta? Veias, artérias e capilares. Número 4. O que são os leucócitos? Leucócitos ou glóbulos brancos. Leucócitos ou glóbulos brancos são células relacionadas às defesas do nosso organismo, certo? Então, essas células elas agem contra agentes invasores e toxinas, como eu falei na aula, quando algum invasor tenta entrar no nosso corpo, algum vírus, certo? Alguma infecção, os leucócitos ou os glóbulos brancos, eles defendem o nosso organismo. Vamos agora para a questão 5. O que são as hemácias? As hemácias também são conhecidas como glóbulos vermelhos, certo? São as células que estão presentes em maior quantidade no sangue, certo? Nessas hemácias existe um pigmento chamado hemoglobina que dá a cor vermelha ao sangue. E qual é a função dessas hemácias? Elas transportam o gás oxigênio e o gás carbônico pelo nosso corpo. Ok? Responderam isso? E agora a questão 6. Qual a função do coração no corpo humano? Qual é a função do coração no nosso corpo? O coração ele é responsável por bombear, né, o sangue por todo o nosso corpo. Então vocês vão responder o quê? O coração ele funciona como uma bomba, vírgula, impulsionando o sangue para todo o corpo. Certo? Responderam isso daí? Agora a questão 7. O que são plaquetas? As plaquetas
são fragmentos de células que participam de um processo chamado coagulação, ok? Então, quando nós machucamos, nos cortamos, por exemplo, nos machucamos, essas células, elas ajudam a interromper o sangramento, ok? Então, você respondeu o quê? As plaquetas são fragmentos de células que participam de um processo chamado coagulação, ponto. Quando machucamos alguma parte do corpo, vírgula, essas células ajudam a interromper o sangramento, ponto. Ok? Questão 8. Como é formado o sangue? O sangue, ele é formado por uma porção líquida, que é chamada de plasma, que é um líquido amarelo, por células sanguíneas, que são as hemácias e os leucócitos, e fragmentos de células, que são as plaquetas. Então, vocês vão responder: o sangue é um tecido formado por uma porção líquida, vírgula, chamado plasma, vírgula, por células sanguíneas, aí vocês abrem um parêntese e colocam hemácias e leucócitos, fecha o parêntese, e fragmentos de células, vírgula, que são as plaquetas, ponto. Questão 9. O que são veias? Como eu tinha falado em questões anteriores, as veias e as artérias são tipos de vasos sanguíneos, assim como os capilares. Então, as veias são vasos sanguíneos com parede mais fina que a das artérias, certo? E as veias transportam sangue dos tecidos para o coração. Então, vocês vão colocar aí como resposta: as veias são vasos sanguíneos com parede mais fina que a das artérias, ponto. Transportam sangue dos tecidos para o coração, ponto. E a questão 10, a última questão: o que são artérias? As artérias são vasos sanguíneos com parede espessa, com parede mais grossa, certo? E elas transportam sangue do coração aos tecidos, ok? Então, eu espero que vocês tenham feito a atividade, certo? Se vocês tiverem com alguma dúvida, revejam o vídeo anterior ou podem me perguntar. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e até breve. Um abraço.